Eleito como a pessoa do ano da Brasil Week, o brasileiro Cristiano Amon, CEO global da Qualcomm, conversou com o âncora Márcio Gomes para um bate-papo ali sobre os rumos da tecnologia de ponta no mundo e o lugar do Brasil nessa corrida. Na pauta, o avanço do 6G, a inteligência artificial em escala corporativa e o protagonismo que o país pode e precisa assumir. Afinal, chegar atrasado, gente, não é uma opção. Da privacidade ao impacto ambiental das novas gerações, ao legado das antigas, Amon defende que tecnologia vai além da inovação. É reinvenção constante. Para ajudar nessa missão, ele deixa uma dica de engenheiro. O sucesso de amanhã só chega com um olhar crítico para o ontem. Você confere agora a entrevista completa. Não é todo dia que a gente tem um brasileiro envolvido dentro dessa avalanche tecnológica chamada inteligência artificial. Por isso que é muito bom receber Cristiano Amon, CEO da Qualcomm. Muito obrigado por essa entrevista, Cristiano. Não, obrigado. Você, prazer estar aqui. O prazer é nosso. A gente vai querer muito falar sobre o futuro, o que só você vai saber nos contar sobre o futuro. Vou fazer o possível. Vai. O seu português já perdeu um pouco o português? Eu tenho um pouco de sotaque, né? Depois de 30 anos nos Estados Unidos, algumas palavras às vezes eu esqueço, mas ainda consigo falar português. Perfeitamente compreensível. Como é que o Brasil chega para esta semana aqui em Nova York? Pergunto como as nossas empresas estão se apresentando no quesito tecnologia. Como é que você vê o Brasil nesse ponto? Olha, eu vejo com bastante otimismo, tá? Porque é importante entender o que está acontecendo na área da tecnologia, até um pouco da história, o que tem acontecido com a Qualcomm, né? Hoje em dia, com o desenvolvimento da inteligência artificial, você vê muitas barreiras de acesso e uso de tecnologia caindo e você vê cada vez mais o papel da tecnologia em transformação digital de muitos setores da economia. Então, até um pouco da nossa história da Qualcomm dentro do próprio Brasil, né? Historicamente, a Qualcomm sempre teve uma presença no mercado brasileiro relacionada à telefonia móvel, mas hoje em dia o nosso negócio tem se expandido com tecnologia, com a parte de inteligência artificial no agronegócio, no varejo, nos serviços, toda essa parte de segurança que você vê através da computação visual. Então, eu vejo com bastante otimismo todos os setores brasileiros que estão crescendo hoje são necessariamente setores que podem ser transformados pela tecnologia. Mas o fato de você ser escolhido como o homenageado deste ano da Brazilian Week, como o Person of the Year, de alguma forma é um estímulo para as empresas brasileiras perceberem, opa, eu preciso olhar com mais atenção nisso aqui. Porque a gente já não está desenvolvendo essa tecnologia, mas a gente está sabendo usar essa tecnologia? Olha, eu não tinha pensado dessa forma. Na verdade, é uma honra muito grande para mim ter recebido essa premiação, mas talvez uma forma interessante de olhar, né? No caso, eu acho que mostra que hoje em dia o acesso à tecnologia já é um acesso de vários países, não é mais um acesso exclusivo aos países que desenvolveram a tecnologia e com o advento da inteligência artificial, você consegue ver que uma vez você tendo dados e você tenha modelos de inteligência artificial, você consegue aplicar isso numa série de indústrias e verticais, inclusive indústrias verticais que no Brasil são bastante relevantes. Por exemplo, como eu te disse, a gente tem projetos hoje no Brasil utilizando tecnologia no agronegócio, tanto para você poder fazer rastreamento de gado. O Brasil tem uma dos maiores rebanhos do mundo. A gente vê projetos na área de mineração, projetos na parte de varejo, que é um mercado bastante forte no Brasil, parte de energia renovável. Então, eu acho que, como eu disse, eu acho que hoje em dia, crescimento econômico está diretamente relacionado
a você ter transformação digital, e eu acho que a Qualcomm tem esse papel. Não sei se, talvez o sucesso da Qualcomm como empresa levou ao Personal of the Year. Eu ganhei do lado americano, não do lado brasileiro, mas eu acho que talvez é o momento de ter essa conversa, né? Vamos falar um pouco sobre esse desenvolvimento um pouco mais para frente. E, claro, a participação, a colaboração, as ideias de vocês. Mas só queria entender um pouco mais o quão caro é alcançar a possibilidade de usar a inteligência artificial, a tecnologia, em benefício da empresa. O quanto que a empresa tem que alocar de recursos e demora para essa resposta vir. No Brasil nem sempre é fácil ter esse crédito, por exemplo. Queria ter a sua visão disso um pouco. Ale, talvez eu acho que isso é uma conversa interessante se você olhar um pouco no passado. Quando a gente olhou, por exemplo, vamos pensar na telefonia móvel, né? Quando o mundo adotou o 3G, o Brasil acabou adotando um pouco mais tarde, o mundo adotou o 4G, o Brasil um pouco mais tarde, mas eu acho que isso acabou. Eu acho que com a inteligência artificial, você hoje tem capacidade de você desenvolver soluções que são específicas ao seu mercado. Eu volto àquela questão, por exemplo, eu tive reuniões essa semana interessantíssimas, principalmente com setores, por exemplo, no caso de agricultura, né, do agronegócio. Modelos de inteligência artificial que analisam saúde de planta, resultado de lavoura, isso não existe. Isso são coisas que podem ser desenvolvidas no Brasil. Então, eu acho que o custo da tecnologia está se tornando mais viável. Você tem hoje uma democratização grande da tecnologia com capacidade de processamento. Você vê, por exemplo, um telefone celular, a capacidade de processamento que você tem, e todo mundo tem você pode aplicar essa tecnologia para setores industriais e a inteligência artificial permite que vários setores passam a ser empresas de tecnologia. E eu acho que essa é a grande oportunidade. Porque os avanços são muito rápidos. Muito rápidos. Os avanços são muito grandes, impactantes. E vocês já estão falando do 6G. Você Sim. falou 3G, você falou do 4G. E como a gente chegou atrasado, Brasil chegou atrasado a isso. Ainda não existe o 6G, mas como fazer para o Brasil não chegar atrasado também nele? Olha, o 6G... E claro, explica o que é o 6G. Então eu vou começar por aí. Tá? O 6G vai ser uma mudança muito grande. A sexta geração vai ser uma mudança muito grande no setor de telecomunicações. Eu acho que a maior mudança no setor de telecomunicações, talvez o que eu vou dizer para você é o seguinte, conectividade vai ser uma das funcionalidades do 6G. Vai ter muito mais. Na realidade, você precisa enxergar o 6G da seguinte forma. Todas as transmissões de rádio que você tem hoje da estação rádio base, das torres para o seu celular, essas transmissões de rádios, o sistema vai olhar esse rádio como o que a gente chama de AI, inteligência artificial física. E você vai ter modelos que você vai tentar fazer sentido de todo esse universo de rádios que você tem. E com isso, você vai ter outras funcionalidades. A rede de 6G vai funcionar como um sistema de radar. Então, não só você vai poder ter a conectividade de alta velocidade, que eu vou falar um pouquinho sobre essa conectividade já, mas você vai poder fazer a detecção de tudo o que acontece dentro da área de cobertura. Por exemplo, você vai detectar drones, fazer todo o controle de tráfego aéreo da economia de baixa altitude. Você vai poder ver todo o trânsito e tráfego de tudo que se movimenta, e ônibus, bicicleta, pedestre. Você vai ter a capacidade de você mapear não só o seu bairro, a sua cidade, como o seu país. E vai se tornar uma infraestrutura de rede inteligente de você poder ter em tempo real um mapa realmente de todo o país. E com isso você vai ter contexto para agentes de inteligência artificial. Quando você interagir com agentes no seu telefone, nos seus outros dispositivos, você vai ter todo aquele contexto, como você vai ter uma série de serviços de valor agregado, porque você tem um mapa do mundo em tempo real. Esse é o 6G e vai ser uma mudança muito grande no setor de telecomunicações. Deixa eu só te cortar aqui, porque quando você fala outros dispositivos, são os wearables.
É o óculos eletrônico, é o relógio, é o anel, é o fone de ouvido, vai ser isso? Vamos falar sobre isso agora, que é o que eu disse, a parte do 6G de conectividade. O que está acontecendo com a telefonia móvel hoje em dia? Uma das grandes capacidades da inteligência artificial, e não é muito comentada, é o fato que agora os computadores entendem a linguagem humana. Você não precisa aprender mais a trabalhar com o computador, seja no teclado, no mouse. O computador vai entender o que você fala, vai entender o que você vê, que é assim que funcionam esses modelos de linguagem, modelos visuais. Com isso, vai mudar qual é o tipo de dispositivo móvel que você vai utilizar. Óculos, smart glasses, eles são bastante populares porque está perto dos nossos sentidos, perto dos seus olhos, da sua boca, dos seus ouvidos. Então, tudo aquilo que você vê, o modelo vê. Tudo que você escuta, tudo que você lê. Então, é mais natural você usar esse tipo de dispositivos. Hoje, a Qualcomm tem mais de 40 projetos no mundo inteiro, com várias empresas, de vários tipos de dispositivos. Óculos é o mais comum, mas você tem joias que as pessoas usam, relógios, pingentes, em que você consegue conectar com a gente. E aí vem a questão do 6G. Porque se eu vou, a partir do futuro, eu vou usar um óculos com câmera e o modelo tem que enxergar aquilo que eu enxergo, a rede de telefonia celular tem que ser capaz de mandar uma enorme quantidade de dados de vídeo, porque todos nós vamos se tornar câmeras móveis pelo mundo. Então o 6G vem com uma mudança de rede e vem junto com uma mudança de quais são os dispositivos celulares. E o telefone celular, o objeto que eu falo, ele vai ficar obsoleto? Não vai ficar obsoleto, mas eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho no passado, né? Por exemplo, quando o smartphone começou, muita gente disse que o laptop ia desaparecer. Não desapareceu. Não. Você continua tendo seu laptop e tem coisas que você faz no laptop. Mas o que a gente chama de workloads, né? Isso sim mudou. Por exemplo, as pessoas faziam todo o seu e-commerce, fazia no laptop. Hoje a maioria do mundo faz compra através do celular. Então o que vai acontecer? O celular vai continuar, as pessoas vão continuar comprando celular, mas você vai ter outros dispositivos e tudo aquilo que for mais comum ou mais fácil você fazer no outro dispositivo, você vai ter, o workload vai passar do celular. Por exemplo, o Brasil tem um sistema de pagamento bastante sofisticado com o Pix. Você vê a mesma coisa, pagamento digitalizado, por exemplo, na Índia. Você vê isso na China. Então, muitas vezes você vai olhar com o seu óculos com o QR Code e vai dizer, paga isso para mim. Então, esses workloads eles vão começar a mudar entre dispositivos. Você vai carregar o seu telefone e você vai ter o óculos. Óculos, para você ter uma ideia, esse ano a gente já está vendo uma venda global, já está na faixa dos múltiplas dezenas de milhões. Eu acho que em alguns anos vão ser 100 milhões e vai chegar a bilhão. Ou seja, está aumentando cada vez mais essa categoria. Entrevistado bom é assim, quando ele fala uma coisa que surgem 10 perguntas novas, mas a gente vai ficar no nosso tempo aqui, Cristiano, por favor. Mas você falou, eu já tenho projetos no mundo inteiro. Como é que você expande os seus negócios? É com parcerias mesmo? É impossível uma empresa só, mesmo grande como a Qualcomm, tocar todas essas ideias ali? Não, é 100% parceria. A história da Qualcomm é uma história de parceria. Se você olhar no começo da companhia, que foi baseada na criação da telefonia móvel, a empresa que criou o 3G, o 4G, o 5G, parcerias com todos os fabricantes de telefone, todas as provedoras de redes de infraestrutura, todas as operadoras de telecomunicações. Entramos no mercado automotivo. Hoje, todos os fabricantes de carros são nossos parceiros, sejam americanos, europeus, coreanos, japoneses, indianos, todos os chineses. Recentemente, entramos no mercado de robótica. Temos trabalhado com empresas nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. E essa questão toda de você imaginar
esses novos tipos de telefonia móvel, nós estamos trabalhando com, inclusive, empresas do setor de moda que fazem design de óculos, né? Então, a história da Qualcomm é uma história de parceria e, inclusive, quando você começa a pensar até na transformação industrial do setor industrial em vários segmentos do mercado. E a questão da privacidade, outro ponto que chega, ainda mais com os wearables, quando a pessoa nem vai perceber que tem uma lente no meu óculos e eu estou filmando você aqui, estou te registrando antes de começar a gravar essa entrevista. Imagina só essa questão. Como isso entra na equação de vocês para tanto desenvolvimento, para tanta digitalização? Eu acho que essa questão dessa privacidade, você vê hoje, tem tido bastante desenvolvimento na parte regulatória. Acho que a Europa, os Estados Unidos, até o próprio Brasil tem trabalhado nisso, a questão de como regulamentar o acesso a dados. No fundo, quando todas essas legislações, ela tem uma coisa em comum, né? O assinante precisa dar autorização, o consumidor precisa da autorização dos dados. Mas eu acho que o benefício é bastante grande, que as pessoas vão encontrar realmente um caminho de poder salvaguardar aquilo que é importante para elas, mas dar aos modelos a informação necessária. Porque uma das coisas que a inteligência artificial está trazendo é uma democratização do acesso à informação de uma forma incrível, né? Inclusive a capacitação de pessoas. Então, e você tem toda a questão corporativa, né? Por exemplo, o que a gente tem visto até desse exemplo que eu te dei de óculos, né? Num ambiente corporativo, o valor é incrível, porque se você imaginar, por exemplo, um operador de uma indústria, você consegue ter acesso àquilo que ele está vendo e o modelo ajudar ele a cada passo, corrigir, poder informação de telemetria. Então, eu acho que você vai ter... E as empresas vão estar sempre preocupadas em resguardar os dados dessa empresa. Então, toda essa parte de privacidade vai ser realmente desenvolver em paralelo à tecnologia. Agora, o que a gente está vendo também é que esse crescimento todo está criando essas empresas gigantescas. O mercado de tecnologia é quase que o novo petróleo, digamos assim. O mercado aceita tudo, robô, carro voador, óculos que vai pagar conta... tão facilmente assim, não tem critério ali, a empolgação é grande demais e o critério é pouco nesse momento, ou algum risco mais para frente de certos sonhos não se tornarem realidade? Olha, pergunta difícil de responder, mas eu vou te dar uma resposta mais ou menos como eu enxergo as coisas. Vamos voltar um pouquinho atrás para o ano 2000. E eu vou ter cuidado com a minha escolha de palavras, porque no ano 2000 se fala muito do dot-com, teve o problema do dot-com, da bolha dot-com. Mas nós já se passaram 26 anos, nós estamos em 2026. Se você olhar tudo que se falava de como seria a internet no ano 2000, era infinitamente menor do que a internet realmente foi. Ou seja, o que realmente aconteceu com a internet foi muito mais do que se imaginava no ano 2000. A velocidade em que isso desenvolveu variou. Em alguns lugares foram mais rápidos, outros mais lentos, né? Mas se você olhar o potencial, no ano 2000, estavam se undercalling o potencial da internet. Então, eu acho... todo esse desenvolvimento que você tem de inteligência artificial e todas essas novas categorias, se você olhar no longo prazo, ainda vai ser muito maior do que as pessoas imaginam hoje, né? Porque é uma mudança muito significativa. Você vai ter categorias que vão ter sucesso imediato, outras vão levar mais tempo, mas esse é o processo normal de uma evolução de tecnologia tão grande como a inteligência artificial. O Brasil pode estar meio que fora desse desenvolvimento de tecnologia, de inteligência artificial, a gente está vendo isso muito no exterior, mas a gente vai entrar nessa onda com os minerais críticos, com as riquezas minerais que possuímos, e qual é o risco da gente ser de novo só fornecedor de commodity, traz para cá o telefone celular, traz para cá o óculos eletrônico inteligente e a gente só fornece o mineral para fazer aquilo ali? Corre esse risco? Olha, eu sou mais otimista com relação à situação do Brasil hoje. Eu acho que
a inteligência artificial, ela, como eu disse até no começo, ela diminui muitas barreiras de acesso à tecnologia. E o Brasil tem, sim, uma oportunidade nas indústrias em que o Brasil é forte hoje de se transformar digitalmente. Nós temos visto até dentro da Qualcomm demanda aparecendo no Brasil de empresas de vários setores, de agricultura, mineração, varejo, de interessado em justamente a aplicação dessas tecnologias de inteligência artificial e desenvolver de um jeito totalmente brasileiro. Eu acho que existe sim oportunidade, não é uma coisa que não está ao alcance do Brasil. Seria mais difícil, por exemplo, se você tivesse em questão, o Brasil vai entrar no mercado de fabricação de semicondutores. Isso é uma coisa mais difícil. Você precisa ter uma escala muito grande, a quantidade de capital para ser investido é muito grande. Eu não acho que é o caso de você ter inteligência artificial, inclusive até a questão que você colocou sobre o hardware, o Brasil tem que importar hardware. Eu acho que hoje em dia as plataformas, elas são mais acessíveis, de forma que dá para fazer muita coisa aqui no Brasil, e a gente tem visto realmente isso começando. Então, como eu disse, eu sou mais otimista. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme, principalmente nos próximos anos. E as novas gerações têm que lidar como com isso? A discussão que houve no Brasil há pouco tempo foi se as crianças podem ou não usar o telefone celular dentro da escola. A gente sabe que em países já proibiram telefone celular, acesso à tecnologia, para não deixar a criança tão dependente daquilo, adolescentes. Pergunto como você acha, com a sua visão de desenvolvedor, como você acha que tem que ser essa relação para ela ser saudável? Olha, talvez eu vou poder responder essa pergunta dentro da área que eu trabalho, que é justamente vendo o que a tecnologia é capaz de fornecer dentro de um sistema de educação. Se eu voltar atrás, ver o que nós fizemos, por exemplo, a contribuição da Qualcomm para a revolução móvel e o smartphone. Se você olhar, países como o Brasil tiveram acesso à internet através do smartphone. Como resultado, o Brasil criou uma geração muito mais avançada de internet móvel do que outros países. Inclusive, o que facilitou, por exemplo, você vê o sucesso que existe no Brasil de fintech, o sucesso de pagamento digital, o sucesso que você teve de rede social, porque você teve toda uma geração que começou a usar a internet já no futuro na telefonia móvel. Eu acho que você também é fácil de ver como você utilizou essa ferramenta para você diminuir o gap que você tinha de conhecimento digital e acelerar o acesso à informação. Eu acho que a inteligência artificial será o próximo passo dentro dessa mesma linha de pensamento. Ou seja, ao acesso à informação, a velocidade em que as pessoas podem aprender a fazer novas coisas e você ter isso de uma forma customizada para você, a sua própria velocidade do aprendizado, isso é uma coisa importante de prestar atenção. Não dá para saber exatamente, a gente está começando agora a saber como isso vai se desenvolver, mas é importante não fechar os olhos para isso, até porque a próxima geração ela tem que estar capacitada a trabalhar com essa realidade. Eu vou te dar um exemplo. Os meus clientes hoje, eles usam inteligência artificial para programar o software deles nos meus chips. Então, se eu não estiver adotando essas ferramentas no meu próprio desenvolvimento, eu não consigo relacionar com meus clientes. Quando você pega uma empresa hoje em dia que está fazendo software, toda essa indústria que faz software era desenvolvido para um humano interagir na interface do usuário. Hoje você tem que fazer um software não só para um humano interagir com a interface do usuário, mas também um agente, porque essa é a realidade. Então, talvez é importante toda mudança tecnológica se preparar, se capacitar, porque provavelmente a economia vai se desenvolver dessa forma. Muito se fala do impacto ambiental para tanto avanço assim, a criação dos data centers, consumo de água, consumo de energia. A gente está perto de reduzir esse impacto? A gente está conseguindo pensar e se aproximar dessa redução desse impacto ambiental que existe? Pergunta muito importante. E eu acho que eu vou te dar uma resposta global e vou te dar uma resposta
para o Brasil. Resposta global, nós estamos entrando agora na terceira fase da inteligência artificial. A primeira fase foi criação dos modelos de inteligência artificial. A gente se falava muito de treinamento, né? Você criar data center para fazer treinamento de modelos. Segunda fase, que está crescendo muito agora, a gente fala-se a fase de inferência, que na realidade é você operar esses sistemas, esses modelos e começar a gerar informação. A terceira fase, que a gente está entrando agora, é onde você vai ter o início de você ter demanda para isso, que são agentes. Você cria agentes, você tem toda essa experiência com agentes. Um fator importante que está começando a ter um impacto positivo no custo de energia é que agora esses agentes eles estão se distribuindo, não só no data center, mas também no seu PC, no seu telefone, em tudo aquilo que está na ponta. Ou seja, a computação está se distribuindo e com isso você passa a ter uma distribuição da computação sendo mais eficiente. O segundo passo importante é a questão de você ter países que têm acesso à energia limpa e energia barata, se tornando hubs de data center. E aí que é uma oportunidade para o Brasil. É uma oportunidade do Brasil se colocar numa posição de ter acesso à energia de baixo custo para que se torne um destino para esses centros de computação de inteligência artificial. Você, em várias respostas, você falava olhando para trás, olhando para trás. E é quase como, é coisa de engenheiro, né? Olhar para trás para ver como começou a obra, para ver como é que vai continuar aquilo ali. Muito interessante. Então, eu te convido, e acho que essa pode ser a nossa última pergunta. Olhando para trás, e eu morei no Japão. Eu também. Também? Também. Gostou? Gostei. Eu gostei muito também. Mas eu não morei na época da explosão da bolha. Acho que certamente você... Da explosão da bolha, da explosão da tecnologia, quando o Japão era o futuro. Já peguei um país caindo um pouco. Como evitar... Claro, o Japão tem questões demográficas, a população envelhecendo, por isso que vai diminuindo um pouco mais a velocidade daquele país. Mas ainda é um país espetacular. Eu pergunto, mas ele ficou para trás na tecnologia também. Tudo de tecnológico era do Japão. Hoje a gente tem a China, tem a Coreia do Sul, tem os Estados Unidos e o Japão está ficando para trás. Como evitar que isso aconteça? E até pensando no ponto de vista do Brasil, quando o Brasil, quem sabe, um dia conseguir entrar em algo assim, bom, nem entramos, já estou pensando na queda, mas como evitar que países que hoje são modelos nesse setor, tecnologia, não é nem sejam passados para trás, porque isso é uma concorrência normal, mas claramente parece que perde-se o interesse de, tá bom assim, estou satisfeito com o que eu tenho. Olha, eu vou te dar uma resposta um pouco baseada na minha história pessoal de estar nessa empresa, a Qualcomm, nos últimos 30 anos. A Qualcomm, em suas 4 décadas de existência, teve que se reinventar muitas vezes. Né? E isso também é uma coisa que você viu, o que aconteceu, por exemplo, na telefonia móvel. Toda vez que você teve mudanças, empresas que eram entre as maiores empresas do mundo desapareceram. Hoje não se fala mais de Nokia, de BlackBerry. E você vê que a tecnologia, quando ela muda de uma forma tão grande em que o que era verdade e que garantia o seu sucesso não vale mais para frente. E a Qualcomm, de todas essas transições que ocorreram na telefonia móvel, empresas que ficaram enormes e foram embora, a Qualcomm continuou, porque a Qualcomm teve que se reinventar todas as vezes. Então, eu acho assim, principalmente para quem trabalha no setor de tecnologia, isso serve como o que você pode ter visto ao redor de vários países que eram centros de tecnologia e depois se mudaram. Sucesso hoje é nenhuma garantia de sucesso amanhã. Você tem que estar preparado a lidar com mudanças e reinventar. E dessa forma, até dizer, eu estou olhando de uma forma extremamente positiva o Japão. O Japão hoje está encontrando o seu caminho e com essa inteligência artificial, com a parte de robótica, o Japão tem um caminho bastante interessante pela frente de se reinventar. Eu estou olhando com certo otimismo, mas essa é a realidade. Eu acho que talvez uma coisa que se fala muito em que se aprende com a China é a velocidade de transformação. E eu acho que essa é a nova regra daqui para frente. Precisa ser ágil, precisa ser rápido, precisa se adaptar aos tempos e às mudanças que estão vindo aí. Cristiano Amon, da Qualcomm, Person of the Year. Foi um prazer entrevistá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você.